Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, irmãos? Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, bendizer ao teu santo nome, pois tu és digno disso, de toda honra, toda glória e todo louvor. E te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de compartilharmos com a tua igreja aqui presente acerca dessas verdades eternas que têm ardido em nossos corações nesses últimos dias. E pedimos, ó Deus, que a tua igreja possa realmente dar ouvido àquilo que tu queres e vais falar. Que ela realmente possa estar atenta, e dar ouvido, Senhor, implica em não só ouvir, mas ser praticante daquilo que tu tem nos ensinado. E que assim sendo, Senhor, a gente possa realmente sairmos desse lugar melhor do que chegamos deles. Amém. E tudo isso, Senhor, te pedimos para a glória do teu nome e a edificação das famílias aqui presentes. Amém. E graças a Deus. Queridos, a gente está num contexto onde Paulo está falando acerca de deveres. Se a gente voltar, por exemplo, lá para o capítulo 5, que é o capítulo anterior a esse, a gente vai ver ali no versículo de número 22, Paulo falando sobre o dever da esposa. Ele fala sobre submissão no sentido de respeitar o seu marido. Ele não fala, inclusive eu acho que eu já coloquei isso aqui uma vez, sobre ser uma mulher subserviente, massacrada, que não tem vez e que não tem voz. Não é isso que aquele texto diz, ou não é a isso que o texto se refere, mas uma mulher que respeita. Então Paulo, quando está falando sobre deveres domésticos, ele começa falando para as esposas, dizendo que elas devem se submeter no sentido de respeitarem aos seus maridos. Um pouquinho mais adiante, no versículo de número 25 do capítulo 5, ele vai falar sobre o dever do marido. Ele diz que o marido deve amar a esposa e não de qualquer jeito. Ele dá um referencial, como Cristo amou a igreja. Continuando, Paulo continua a falar sobre deveres e agora ele chega finalmente aos pais e aos filhos. E ele inicia falando para os filhos. A gente leu aqui que filho deve obedecer e deve honrar. E que pai não deve provocar seus filhos a ira, mas antes deve ensiná-los segundo a doutrina e a admoestação do Senhor. Então, o primeiro grande desafio, dentro do contexto do texto que a gente leu lá no capítulo 6, ele trata sobre obediência. Paulo fala que obediência é um dos deveres dos filhos. E obediência, queridos, é um desafio muito grande. E quando a gente surge, quando a gente nasce, a gente já nasce com esse desafio que é imenso. Por que que a obediência é um desafio muito grande, pastor? Porque o normal, o que vem conosco é a desobediência. A gente é tendencioso, a gente tem prazer, a gente gosta de desobedecer. A gente gosta de ultrapassar limites. A gente não gosta de regras. A gente gosta de fazer nossas próprias regras. Então, obedecer é um desafio muito grande para os filhos. E se levarmos mais algumas coisas em conta, a gente percebe o tamanho desse desafio. Por exemplo, obedecer requer muitas vezes, escute isso, que eu e você venhamos a reprimir aquilo que nós temos por certo, razoável, agradável, aquilo que nós achamos que deveríamos fazer. Obedecer, muitas vezes, requer que eu e você, por obediência a quem quer que seja, venhamos reprimir aquilo que eu e você achamos que é correto, achamos que é melhor.
achamos que é certo. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem corriqueiro, que vai materializar aonde eu quero chegar. O filho que de repente está pensando em ir lá para o seu futebol, e o pai, depois do almoço, diz: vai lavar a louça. E ele, por obediência ao pai, ele vai lavar a louça. Mas na hora que o pai diz: vai lavar a louça, ele fica: mas pai, e o meu jogo? Ou então, sei lá, e o meu passeio? Ou ainda, e a minha paquera? E o meu encontro? Resumindo, aquele filho, ele queria fazer tudo, menos lavar a louça, mas por obediência ao pai, ele reprime aquilo que ele gostaria de fazer. E assim, queridos, é com todos nós, sem exceção. Ao obedecermos o Senhor nosso Deus, ao obedecermos as autoridades que Ele levanta aqui na terra, que Ele permite aqui na terra, a gente vai estar sempre reprimindo as nossas vontades. Então, perceba o tamanho do desafio. A gente gostaria de fazer muitas coisas, menos aquilo que nós somos mandados muitas vezes. Então, obedecer requer treinamento, requer adestramento, requer disciplina. Ninguém nasce obedecendo. Você é capacitado, é ensinado, é adestrado, é disciplinado a isso. Por isso, muitas vezes, eu repito pela terceira vez, obedecer implica em reprimir aquilo que você gostaria de fazer. Mas falando ainda sobre obedecer, a gente pode notar um outro desafio da obediência. Obedecer fere o meu e o teu ego. Por que obedecer fere o meu e o teu ego? Porque o nosso ego, o nosso eu, gosta de mandar, gosta de estar acima, não de estar abaixo. E sempre que a gente se sujeita a alguém, no sentido de obedecer-se a alguém, essa autoridade, seja pai, mãe, que seja Deus ou outra autoridade terrena, a gente está no andar de baixo. Então, obedecer também fere o meu e o teu ego, fere sim. Quer ver um exemplo? Vou trazer para dentro da família outra vez. Aquela situação onde eu muitas vezes passei por ela, e aí eu acho que quando eu acabar de descrevê-la, muitos aqui, se não todos, vão se identificar com ela. Que situação você está falando, pastor? Eu me lembro, por exemplo, que sempre que a gente discutia, eu e meus irmãos, sempre que a gente brigava, como nós éramos meninos, os meus pais tinham o costume de, após essas brigas, pegava a chinelinha, se abraça com seu irmão, e eu me abraçava com meu irmão. Diga que ama seu irmão, eu me amo. Diga que você gosta do seu irmão, eu gosto de você. Diga que você adora se abraçar com ele, eu adoro estar abraçado com você. Gente, era tudo que eu não queria. Eu não queria abraçar, eu não queria perdoar, eu não queria dizer que amava, eu não queria estar ali não, eu queria estar longe dele. Então obedecer fere o nosso ego. Fere, irmãos. Eu acredito que quase todos já passaram por isso. Eu estou citando exemplos do dia a dia, exemplos de nossa infância. Mas a gente pode trazer isso, por exemplo, para a palavra de Deus. A palavra de Deus, ao obedecermos o nosso Deus, muitas vezes a gente tem o ego ferido. Eu estava dizendo para você que obedecer muitas vezes fere o meu e o teu ego. Fere. Você diz, pastor, mas não há razão. Eu não estou errado, não foi eu, mas é discípulo. Deixa eu dizer uma coisa para você, queria que você guardasse isso. Discípulo de Cristo não tem razão. Discípulo de Cristo obedece, porque ele obedeceu o Pai, porque ele
nos redimiu, porque Ele foi quem fez as pazes. Então perceba o tamanho do desafio, ou o tamanho do dever que é proposto, aliás, que é ordenado aos filhos. E aí eu repito, obedecer requer reprimir o que a gente acha que é certo. Obedecer muitas vezes fere o meu e o teu ego, mas obedecer só tem coisas dessa natureza, pastor? Não, obedecer também tem coisas boas. O que ou qual é a consequência de quem obedece? Seja o pai, seja a mãe, seja Deus, seja as autoridades terrenas que Deus permite fazer parte da nossa história. Obedecer nos promove segurança, de maneira tal que mesmo que você erre, se você errar em obediência, você está seguro, você está coberto. E é exatamente por isso, dentro desse contexto, está ligado com essa coisa do honrar, porque não tem como você honrar pai e mãe desobedecendo, você tem que obedecer. E o autor bíblico relembra do 5º mandamento, lá de Êxodo 20, versículo 12. Paulo, ao falar sobre obedecer, logo em seguida ele fala sobre honrar, e ele faz uma ponte, ele diz para nós, através daqueles versículos, que essas verdades estão intimamente ligadas. Não tem como você honrar pai e mãe sem obedecer. E o texto diz que quando você honra pai e mãe, seus dias serão prolongados na face da terra. Então, obedecer nos promove segurança. Promove sim. E, além do texto bíblico, eu queria esmiuçar isso. Talvez você que me ouve diga, não, pastor, isso é balela. Eu não acredito nesse texto que diz que obedecer prolongará meus dias sobre a face da terra. Prolongará, é verdade. Sabe por quê, irmãos? Vamos para dentro do lar de novo. Vamos para exemplos da nossa infância novamente. Já estou cansando de repetir isso, os meninos já ouviram, mas vou repetir de novo. Eu, quando era menino, eu tinha desejo de colocar um prego na tomada, para sentir o choque como era. Eu era menino, não tinha o entendimento que eu tenho hoje, coisa de menino de 5, 6 anos de idade, e meu sonho era colocar um prego na tomada, para ver o que provocava, um curto-circuito, um choque, sei lá. E eu cresci frustrado, porque eu nunca consegui colocar um prego na tomada. Toda vez que eu estava executando meu plano, aí eu só sentia um puxão de orelha, a tapa na bunda, e coisas desse tipo. Então não consegui. Mas ao crescer um pouco, eu comecei a pensar sobre isso. Por que minha mãe e meu pai me proibiam, puxavam minha orelha, davam um tapinha na bunda, para que eu não morresse no choque? E aí, com essa pequena ilustração, com esse pequeno exemplo, eu queria dizer para você, jovem, escute. E seu pai e sua mãe, sempre que diz não, é para o teu bem. E sempre que diz sim, é para o teu bem. Sempre que lhe orientam a determinado caminho, vá por esse caminho, filho, vá por esse caminho, filha, é para o teu bem. Pai e mãe normais, né, gente? Tem pai e mãe que são doentes, mas pai e mãe normais, que estão bem psicologicamente, sempre que orientam, sempre que falam, sempre que dão um não, sempre que dão um sim, sempre que te ordenam, é para o teu bem, não para o teu mal. E aí a gente começa a pensar sobre Deus, o Pai dos pais. Se os pais terrenos, sempre que nos orientam, sempre que dão um não, ou sempre que dão um sim, é pensando no nosso bem, é pensando na nossa segurança, imagine Deus. Ele cuida da tua segurança nesse plano, e cuida e providencia para que você chegue ao outro plano, vida eterna. Então vale a pena, queridos, vale a pena olhar para
esse dever, escute isso, viu, filhos? Com mais carinho. Poxa, se obedecer, promove segurança, vida eterna, vida plena, vida boa, prolonga meus dias. Se me faz o bem, é razoável que eu obedeça. Afinal de contas, os meus pais, acredito que os teus também não, nunca me pediram coisas absurdas. Tudo que meu pai e minha mãe me orientou, eu sempre achei, vamos dizer assim, de certa forma, executável, plenamente possível obedecê-los. E é por bem. Então, filhos, obedeçam a pai e mãe do Senhor, porque isso é justo. E logo em seguida, Paulo começa a falar sobre um segundo dever. Ele fala agora sobre honra, ou honrar pai e mãe. E aqui as coisas ficam mais complicadas. Porque no mundo em que a gente vive hoje, é tudo que a gente não tem visto, infelizmente. Existem filhos de pais cristãos, estão no contexto igreja, mas não compreenderam ainda esse dever de honrar pai e mãe. E aí a gente precisa elucidar para poder entender isso que eu estou dizendo. Esclarecer o que é honrá-los da Bíblia. O que é honrar pai e mãe? Eu queria na noite de hoje a sua colaboração, amém? Amém, igreja? Para a gente pensar aqui em algumas palavras que vão nos levar a um conceito de honra. Eu queria citar algumas, não todas que vêm à minha mente, vem pelo menos umas 6, mas eu queria citar algumas. Honra, ou honrar pai e mãe, tem a ver com valor? O que vocês acham? Sim ou não? Tem a ver com valor, igreja? Sim, porque quem honra está valorizando. Se eu honro a autoridade, seja meu pai, minha mãe, meu Deus, ou outra pessoa que Deus põe por autoridade, eu estou valorizando essa autoridade. Vocês acham que honrar ou honra tem a ver com mérito? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Sim, irmão, é claro que tem. O que diz a medalhinha lá do cara que conquistou no transcorrer da corrida? Honra ao mérito. Honra a quem tem honra. Honra quem merece. E aí a pergunta que não quer calar para os filhos: seu pai e sua mãe merecem ser honrados? Merecem sim ou não, filhos? Sim ou não? É claro que merecem. Então, a gente começa a construir o que é honra. Honra tem a ver com valorizar, honra tem a ver com o merecimento por parte das autoridades que Deus nos dá. Mas eu queria citar mais alguns exemplos. Vocês acham que honra tem a ver com assistir, no sentido de dar assistência? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? É claro que tem. Ainda mais se considerarmos o contexto judeu. Porque de uma coisa o pai e a mãe judia sabiam, que na sua velhice seriam assistidos pelos seus filhos. Era lei. Era lei. Então, assistir pai e mãe no sentido de cuidar está intimamente ligado a honrar pai e mãe. E tem filho nos dias de hoje que é tudo que não faz. Tem filho que se casa e nunca mais quer saber da casa de papai e mamãe, não passa nem perto, a não ser que precise. Isso é uma desonra. Ah, pastor, mas o texto lá de Gênesis 2 nos diz que por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, e já não serão mais dois, mas uma só carne. E o texto fala sobre deixar, pastor, mas deixar ali não está se referindo a abandonar pai e mãe. Deixar ali é no sentido de você construir o seu espaço, a sua família, a sua vida. Você cuidar dela, da sua família.
Não é no sentido de abandonar pai e mãe, não. E tem muito filho que abandona papai e mamãe. E ainda usa o texto fora de contexto como pretexto para essa heresia, para essa desonra. Então, quem honra, assiste, cuida daquele que um dia cuidou de você. Não abandone seu pai, filho. Não abandone sua mãe. Se faz tempo que não vê-los, trate de hoje mesmo, ao sair desse lugar, dá pelo menos um telefonema. Trate de passar, de abraçar, de beijar na casa, vai lá na casa dele, vai lá na casa dela. Pergunte se estão precisando de algo. Se ofereça, cuide para cuidar. Se ofereça para cuidar de quem cuidou de você. Faça a diferença. Mas falando de honrar pai e mãe ainda, vocês acham que a palavra vida tem a ver com honrar pai e mãe? É claro que tem. Eu sou convencido que uma das melhores maneiras da gente expressar a honra, ou da gente honrar nossos pais, escutem, filhos, é com a nossa vida. É com o que a gente faz da nossa vida. Por exemplo, qual é o pai ou qual é a mãe que se sente honrado ou que tem orgulho de um filho que é conhecido no bairro, na cidade, por ser desonesto? Ele tem vergonha. Ela se sente mal com sua mãe. Qual é o pai ou qual é a mãe que se alegra com um filho que anda a defraudar as virgens da cidade? A não ser que ele seja um pai mulherengo, uma mãe que também é dada a esse tipo de coisa. Mas um pai cristão, uma mãe cristã não se alegra com isso. Se sente desonrado. Entristece. Qual é o pai, qual é a mãe que se alegra com o filho que sempre que pode faz tudo o contrário? O pai diz, vá pela direita, ele vai pela esquerda. Qual é o pai ou qual é a mãe que se alegra com um rapaz ou com uma moça que sai na noite de sexta-feira e chega na segunda de manhã embriagado ou drogado? Eu estou querendo dizer com esses exemplos assim bem radicais que a melhor maneira de você honrar seu pai e sua mãe é com o que você faz na sua vida. É triste quando um filho ouve de um pai ou ouve de uma mãe, você só me traz tristeza. Você tem me desonrado. Ou então eu não tenho orgulho de você. Percebe? Ah, pastor, mas eu quero que o senhor chegue no texto seguinte. O senhor está falando aí sobre obedecer, sobre honrar, está falando sobre os deveres dos filhos, ou dos filhos, melhor dizendo. Mas se meu pai, pastor, não for referenciar o que a Bíblia fala, se minha mãe, pastor, não for a mãe que a Bíblia fala que ela deve ser, se de repente meus pais não entenderam ou não vivem essa recomendação, essa ordenança, que diz que pai não deve provocar ira, os meus pais me provocam a ira, pastor. Que pai deve criar segundo a doutrina e a administração do Senhor. Meus pais nunca me ensinaram nada da parte de Deus, pastor. Então meus pais me provocam a ira e meus pais nunca me educaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. É verdade que os textos estão em conjuntos, no mesmo contexto.
Mas Paulo, quando usado por Deus para falar sobre os deveres da família, e aqui mais precisamente deveres dos filhos e dos pais, ele não sugere, ele não pede um favor, ele não diz: por favor, filho, se for possível, obedeçam, se for possível, honrem. Pensem bem se vocês querem obedecer. Ele não diz isso. Há uma ordenança, há um mandamento, assim como há também para os pais. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: que se teu pai, tua mãe não tem dado ouvido, não tem sido o pai ou a mãe, não tem sido um referencial, biblicamente falando, isso não desabona o direito que eles têm de serem obedecidos e honrados. Isso não dá liberdade para mim e para você deixar de fazer aquilo que é o meu e o teu papel, ser filho. E filho tem que obedecer e honrar. Se teu pai te irrita e não te ensina, ele se entenderá com Deus, mas você trata de ser filho. Quer ver uma maneira legal, uma maneira bacana da gente não ter problema com relação a essas ordenanças dentro do lar? Filho, seja filho, e pais, sejam pais. E ser filho implica em obedecer e honrar, e ser pai implica em não provocar a ira do filho e criá-lo segundo a doutrina e a administração do Senhor. O que eu estou dizendo é: se preocupe com o seu papel, com o seu dever. Faça o que Deus está mandando fazer. O seu papel, filho, não é ser pai ou pensar pelo pai e pela mãe. E o seu papel, pai, não é ser filho e pensar pelo filho, é ser pai. Então, filho, seja filho, obedecendo e honrando, e pai e mãe, sejam pais à luz da palavra. Não irrite e ensine, segundo a doutrina e a admoestação do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Seguindo agora para os pais, a gente vê no versículo 4 a seguinte recomendação: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Assim como aos filhos Paulo falou acerca de 2 deveres, aos pais ele também fala sobre 2 deveres dos pais. E aí eu gostaria de falar para os pais agora. Primeiro dever do pai, à luz desse texto: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. E aí eu queria falar para vocês sobre 2 formas de provocar os vossos filhos ou os nossos filhos a ira. A primeira forma é literalmente provocar afronta, desapontamento, dessabor, como diz o povo lá da minha terra, de Matuto, lá do Brejinho. Eu sou lá do Brejinho também, sou Matuto também. Fazer raiva ao menino. Essa é uma maneira de a gente encarar ou entender esse texto. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira. Ele está falando aqui para a gente não fazer raiva aos filhos, traduzindo, não provocar a ira, indignação, insatisfação. Mas a gente pode pensar também, à luz desse texto, a gente tem argumento para isso, sobre uma outra forma de provocar filhos a ira de Deus. Tem pais que criam filhos para a ira de Deus, filhos para a perdição. E aí eu queria primeiro tratar do primeiro exemplo. Como é que eu, pai, faço com que o meu filho fique indignado? Como é que eu faço, ou quais são as coisas que eu faço ou deixo de fazer que provoca insatisfação no coração da minha filha? Como é que eu promovo raiva no coração deles? Vou citar alguns exemplos. Primeiro exemplo: se tem uma coisa que deixa os nossos filhos, escutem isso, viu, pais, indignados, é a hipocrisia. Isso é um exemplo. Os filhos não suportam pais hipócritas. Pais que dizem: vá para a igreja, mas não vão. Pais que dizem: vá orar, mas não oram. Pais que dizem: amem, mas não amam ninguém. Pais que dizem: perdoe, mas não perdoa ninguém. O texto que foi lido aqui é bem interessante. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Porque o
foi pouco comentado na noite de hoje. O segundo foi muito comentado. Os comentários, eles, sem nem perceber, foram direcionados ao versículo 7 do capítulo 6 de Deuteronômio. Mas o versículo 6, ele diz uma coisa interessante. Antes dele citar o 7, Moisés usado por Deus, ele cita o 6. O 7 e tu inculcarás aos meninos sentado em tua casa, ou aos teus filhos, né? Sentado em tua casa, ao levantar-se, ao deitar-se, ao levantar-se. Ou seja, em todo tempo, em toda oportunidade. Amém, 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 amém. É isso mesmo. Mas o que diz o versículo 6? E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Aí depois eu tenho o 7. E tu as inculcarás a teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O que o versículo 6 está dizendo quando diz: e estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração? Moisés tinha acabado de relembrar o povo acerca da lei de Deus. E Moisés, quando diz isso, antecedendo a recomendação dos pais ensinar aos filhos, quando ele diz essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, ele está dizendo: o pai e a mãe só têm autoridade para ensinar se viver essa palavra. Porque guardar a palavra de Deus no coração implica em vida prática, implica em mudança de hábito, implica em deixar o teatrinho, a hipocrisia de lado. Você só pode ensinar se você guardar essa palavra no seu coração. Você só vai poder aproveitar todos os momentos, todo o tempo, toda oportunidade, se você for exemplo dos seus filhos. Porque a tua vida fala muito mais do que as suas palavras. E se há uma coisa que os filhos estão cansados, principalmente filho de crente, chama-se hipocrisia. Não suportam mais, estão indignados. Mas pai, o senhor não faz. Mas mãe, eu nunca vi isso orar. E falas desse tipo. Amém, pais? Amém. Eu sei que aqui não tem nenhum pai hipócrita. E se tiver, Deus está tratando nessa noite. Amém. Porque quando Deus nos traz para ouvir uma palavra como essa, não é para nos envergonhar. Deus está nos dando mais uma oportunidade de mudança de vida. E vós pais não provoquei vossos filhos a ira. Ainda falando da primeira situação, onde eu provoco literalmente raiva ao meu filho, à minha filha. Além da hipocrisia, eu queria citar mais um exemplo para a gente continuar. Tá certo? Uma outra maneira de a gente provocar indignação, insatisfação no filho, numa filha, é ausências de palavras que constroem, de palavras que edificam, de palavras de amor, de palavras de afirmação, de palavras de consolidação na vida do filho e da filha. Ausência de palavra de bênção deixa muito filho insatisfeito, indignado. E a gente ouve falas do tipo: poxa, todo mundo me abençoa, mesmo meu pai e minha mãe. Todo mundo fala bem de mim, todo mundo me acaricia, mesmo meu pai e minha mãe. A gente ouve isso, a gente vê isso. E quando eu falo disso, eu me lembro de um texto que nos dá base e nos é exemplo nessa noite. Eu acho lindo, aquela uma das passagens bíblicas mais lindas que a palavra de Deus registra. Jesus, ele está iniciando, ele está prestes a iniciar o seu ministério terreno, humanamente falando. E aí, antes dele iniciar seu ministério, se a gente for lá para Mateus 3, no versículo 17, a gente vê Jesus saindo das águas batismais. Jesus se batiza, depois vai para o deserto, depois inicia seu ministério. Não é assim, igreja?
Não é assim? Então, primeiro ele se batiza. E quando ele sai das águas batismais, acontece uma das coisas mais lindas. A Bíblia diz que o Criador, o Todo-Poderoso, o Pai dos pais, sabendo que seu filho estava indo para o deserto, logo em seguida, ele resolve fazer algo diferente. O céu se abre, o Espírito Santo de Deus desce em forma de pomba, e o Pai diz algo que ecoa até hoje: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Palavras de afirmação. Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Criador, sabia que o filho ia para onde? Para o deserto. Portanto, ele trata de registrar que Jesus é filho, e não é qualquer filho, é amado, e tem uma postura interessante, que lhe honra, que lhe dá prazer, em que me comprazo. Deus está dizendo: é meu filho, eu amo, e a postura dele, a vida dele me honra, eu tenho prazer, eu me comprazo. Continue assim, meu filho, continue assim. Lembre-se que você tem um pai que lhe ama e que se sente honrado por você. Lembre disso. Você está indo para o deserto. Aí Jesus vai para o deserto. Qual é a primeira tentação do diabo? Se tu és filho, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus diz: você já chegou atrasado. Quando eu saía das águas batismais, meu Pai registrou para todo mundo ouvir que eu sou filho, que eu sou amado e que a minha conduta lhe dá prazer. Por isso te digo, diabo, que não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do meu Pai, o homem se alimentará. Acabei de me alimentar antes de vir para cá. Meu Pai diz que eu sou filho, que eu sou amado e que Ele tem prazer na minha vida, na minha postura, na minha conduta. Então, portanto, eu vou permanecer obedecendo. Eu não vou fazer o que tu queres, eu não vou cair nessa cilada, eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sou filho amado em quem Ele tem prazer. Você entende isso? Deus está dizendo para Deus Pai, está dizendo para Deus Filho: lembre-se dessas palavras, meu filho. Você vai precisar. Você é filho, você é amado, e eu tenho prazer na maneira como você se comporta, como você vive, como você me honra, como você obedece. Quando você for tentado, não me desobedeça. Permaneça firme, filho. Permaneça sendo esse exemplo, sendo esse filho. E agora eu queria trazer para nós como faz falta uma palavra dessa para os filhos no dia de hoje. Abençoe seu filho, pai. Abençoe sua filha, mãe. Porque toda vez que o teu filho coloca uma mochila nas costas e vai para o colégio, para a universidade, acredite, ele está indo para o deserto. Lá, não tenha dúvidas, ela vai ser, ou vão ser tentados. Toda vez que o teu filho sai do trabalho, toda vez que tua filha sai do trabalho, abençoe. Diga: filho, filha, você é amado, você é precioso, você é preciosa. Olha, eu tenho prazer na sua postura, permaneça assim. Se você for tentado lá no trabalho, lembre-se de quem você é. Você é um filho amado que honra seu pai. Não perca isso, não se deixe convencer pela tentação. Permaneça firme, filho. Permaneça firme, filha. Toda vez que teu filho sai para trabalhar, toda vez que teu filho sai para a universidade, toda vez que teu filho sai para o colégio, toda vez que teu filho sai para as portas de casa, ele está indo para o deserto, pai. E às vezes, a diferença entre viver honrando pai e mãe, obedecendo pai e mãe, está tão somente nessas palavras. O filho se lembra: poxa, eu tenho um pai, tenho uma mãe que é o pai, que é a mãe, que deixa sempre muito claro que eu sou amado, que tem prazer pelo simples fato de ser um filho que eu tenho sido. Eu não vou deixar me iludir pelas drogas, não, isso vai desapontar meu pai.
Eu não vou me deixar iludir pela prostituição, pelo prazer carnal. Isso vai desonrar minha mãe. Eu não vou ceder. Meu pai já me alertou. Meu pai e minha mãe me amam. Tem prazer no filho que eu sou. Eu vou permanecer firme e forte. Então, tem muitos filhos que estão com fome. Tem filhos que gritam para seus pais: pai, eu estou com fome, mãe, eu estou com fome. E o pai e a mãe não entendem. Ah, mas a despensa está lotada, a geladeira também. Fome de carinho, fome de palavras de afirmação. Ele está dizendo: eu preciso de palavras que me estimulem. Eu preciso ouvir, pai. Ah, não, você sabe que é amado. Não, ele não quer só saber que é amado, ele quer ouvir. Ela quer ouvir. É importante para ele, é importante para ela. Você diz que ama forró, você diz que ama pão, você diz que ama churrasco, você diz que ama assistir filme até tarde, você diz que ama pipoca com manteiga do sertão, você diz que ama tudo, menos seu filho e sua filha. Diga para ele, diga para ela. Acreditem, faz a diferença. Eu tenho o hábito, não é porque eu estou na frente de vocês, não. Sempre, desde pequeno, eu pego meus filhos em meio a uma brincadeira, muitas vezes, às vezes em meio ao café da manhã, quando a gente está junto à mesa, desde esse pequenininho. Eu estou fazendo isso agora com o Eli, meu neto, de 8 meses. Aí tem uma hora que eu paro assim, e olho nos olhos dele e digo: você sabia que teu avô te ama muito? Eu digo isso para Christian, para Cristiana, ainda hoje. Você sabia que teu pai te ama muito? Isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Filhos que se sentem amados. Filhos que não têm fome de carinho, de carência, porque nós temos tido cuidado de supri-los. Pais, em nome de Jesus, diga para o seu filho isso na noite de hoje. Você é amado. Eu tenho prazer. Eu tenho orgulho. Você é precioso, filho. Você é preciosa, filha. Permaneça sendo esse filho, essa filha, esse homem, esse irmão, esse servo de Deus que você é. Diga isso. E você vai ver a diferença e o poder de palavras que constroem, de palavras que afirmam, de palavras que afirmam amor. Há 3 semanas atrás eu estava recebendo o pastor Celso, da igreja Atos de Natal. Não é essa Atos daqui não, é Atos ali do Tirol. E no final do culto eu fui falar com o Celso. Aquele dia estava quebrado, irmãos. Celso me deu um abraço. Ele me deu um ósculo santo, beijou meu rosto e sussurrou no meu ouvido: ah, pastor, você não sabe, Cristo, como eu te amo. Ah, irmãos, aquilo foi muito bom. Aquilo era tudo que eu estava precisando naquela noite. Me abraçou, me beijou e disse: eu te amo muito, Cristo. Você não sabe como eu lhe amo. Estou querendo dizer com isso, dando um exemplo com isso, o poder de uma palavra de amor para outro. É por isso que o Todo-Poderoso faz questão de registrar: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém, irmãos? Pastor, e a outra forma, até que horas? 8h30? Então, pronto, a outra forma a gente fala, eu ia falar da forma espiritual, né? Falou da terrena, né? Mas faz assim, a gente encerra aqui, são 8h30, né? Eu ia falar sobre a outra forma de você provocar filhos à ira, no caso a ira de Deus. Mas aí a gente fala numa outra ocasião. Eu continuo falando? Amém, amém. Então vamos falar sobre outra forma, eu vou tentar ser o mais breve possível, amém? E vós pais não provoquei vossos filhos à ira, e aí eu estou falando agora de provocar filhos para a ira de Deus.
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, vocês concebem Deus irado? Vocês imaginam Deus irado? Deus se ira, irmãos? Deus se ira, sim ou não? Deus se ira, sim ou não? Irmãos, se você pegar, por exemplo, a Bíblia de estudo e for lá na letra I, procurar a palavrinha ira, você vai ver que o que mais tem, ou uma das palavras que é mais citada, é ira. E a gente vê um Deus irado no sentido de estar indignado muitas vezes com a sua criação, com a humanidade. Então Deus se ira. Agora, como é que eu crio filhos para a ira de Deus, ou filhos para a perdição? Como é que eu provoco meus filhos para a ira de Deus? Eu gosto muito de olhar o texto lá de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Aquele texto é um exemplo de pai que provocou seus filhos para a ira de Deus, através de quê? Da omissão, da falta de cuidado. Aquele texto nos diz o seguinte: e os filhos de Eli eram filhos de Belial e não se importavam com o Senhor. Chocante, né, irmãos? Como é que os filhos de um sacerdote eram filhos de um sacerdote e filhos do demônio? Omissão. Omissão. E aí eu queria só pincelar um detalhe. Aí que já falou, eu queria reforçar. E a gente até já falou também um pouco sobre isso. Só que usávamos aquele texto para falar sobre a autoridade de quem ensina. Deuteronômio 6, versículo de número 6 e 7 nos diz: e vós pais, não, o que diz o texto? E vós pais não. E estas palavras que hoje eu te ordeno estará no teu coração, e tu as inculcarás, ou seja, ensinarás, dependendo da versão que você tiver, aos teus filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se, ou seja, não só em todo o tempo, no sentido de cronologia, mas em toda oportunidade, com a vida, com o teu exemplo. Aquele texto deixa claro que a educação do filho, como a gente já disse aqui, é a obrigação dos pais. Se a gente for passear pela palavra de Deus como um todo, a gente vai continuar vendo isso. A gente vê, por exemplo, lá em Salmos 127, que é o salmo conhecido como Salmo da Família, versículo 4, que filhos são como flechas na mão do valente ou na mão do guerreiro. O texto é poético, é verdade, mas o que o guerreiro faz com a flecha, meu irmão? O que o guerreiro ou o que o valente faz com a flecha, meu irmão? Traça um alvo, traça um objetivo. Quando eu leio aquele texto e quando eu trago esse texto para nós na noite de hoje, a palavra de Deus está a nos questionar sobre aonde é que você está lançando suas flechas. Você tem educado, você tem cuidado dos seus filhos mesmo? Você tem acertado o alvo ou você tem errado? Continuando, a gente vai ver dentro do contexto de Provérbios, um texto que é muito conhecido por todos nós. Ensina ao menino o novo caminho em que deve andar, e ainda na sua velhice não se desviará dele. Para quem é que o texto está falando? Para quem é que o poeta escreve? A quem ele se reporta? Aos pais, mais uma vez. E é interessante que ele não diz ensine o caminho, porque ensinar o caminho é uma coisa. Ele diz ensine no caminho. Ensinar no caminho, eu estou caminhando e ensina meu filho. É diferente de ensinar o caminho a apontar e eu não estou caminhando. Então o poeta diz: seja exemplo, esteja no caminho e ensine seu filho enquanto estiver no caminho. Seja exemplo, ensine com a vida, ensine com as decisões diárias, ensine como se deve tratar as adversidades da vida. Mostre para ele como é que o cristão, como é que o pai cristão faz. Amém, irmãos? Amém. E finalmente, chegando lá em Efésios 6, versículo 4, a parte A nos diz aqui que tem sido repetido, aliás, tem sido repetido na noite de hoje de forma exaustiva: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, no caso a ira de Deus, agora que eu estou falando. E a parte B me dá a solução, a resposta de como eu, pai, como eu, mãe, não provocar meu filho a ira de Deus. A parte B do versículo diz: mas antes, ensina-os segundo a doutrina e a admoestação do Senhor. Então, quer evitar
e provocar teus filhos para a perdição, para a ira de Deus, ensine, seja exemplo, não perca oportunidades. Amém, irmãos? Amém. Tem pais que se esquecem que essa vida é breve, é passageira. Tem pais que acham que a vida ela está só aqui nesse plano, se esquecem de lá. A vida eterna não é história da carochinha não, irmãos, é real. Portanto, leve a sério a palavra que diz a você pai, a você mãe, que você não deve provocar os filhos para a ira de Deus. Você não deve criar filhos para a perdição, mas antes deve ensiná-los segundo a doutrina e a amonestação do Senhor. Vou ler um texto para a gente encerrar. O último livro do Velho Testamento, no último capítulo, no último versículo. Malaquias 4:6. A gente encerra aqui. O último livro, o último capítulo, o último versículo. Ele se encerra com a promessa e diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Como é que um pai tem um coração convertido a um filho? Não provocando a ira, mas antes ensinando segundo a doutrina e a amonestação do Senhor. Como é que um filho tem um coração convertido ao pai, à mãe? Obedecendo e honrando. Que Deus abençoe a igreja. Guardem essa palavra no coração, reflitam sobre ela e levem a sério, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.